Graças a Deus. Tenho certeza que vai ser uma noite de graça, irmãos. Mais uma vez sobre as nossas vidas. E eu gostaria nessa noite falar exatamente sobre isso. Falar sobre a graça de Deus. Uma graça que às vezes nós não entendemos. Uma graça que talvez nós não conseguimos desfrutar. Porque você só desfruta daquilo que você entende e daquilo que você acredita. Pessoas que dizem não acreditar em algo, mas consideram que algum momento da vida pode viver, ela não sabe o que está falando, porque você só desfruta daquilo que você acredita verdadeiramente. Todos aqui acreditam na graça de Deus, então a partir de hoje você vai sair daqui sabendo desfrutar da maior bênção que Cristo te fornece a viver nessa terra, amém? 2 Samuel capítulo 9, do 1 ao 10 e depois ao 13, diz assim: E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas? E havia da casa de Saul um servo, cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: Tu és Ziba? E ele disse: Teu servo é ele. E o rei disse: Não há mais nenhum da casa de Saul para que eu possa mostrar bondade de Deus ou lealdade? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: Onde está ele? E Ziba disse ao rei: Eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo, e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: Eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: Não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: O que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu sou? Então o rei chamou a Ziba, o seu servo de Saul, e lhe disse: Eu dei ao filho do teu mestre tudo que pertenceu a Saul e a sua casa. Verso 13: Assim Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. Amém? Curve sua cabeça, Deus, mais uma vez na tua presença. Nós nos colocamos com uma disposição de aqueles que querem receber mais uma porção do que o Senhor tem preparado para nós. Que nós saiamos dessa noite entendendo o que é a tua graça, o que é o teu amor, o que foi a cruz em nossas vidas, através do teu Filho. Dentre todos os lugares que o Senhor está, Deus, o Senhor escolheu Minas Gerais, o Senhor escolheu Poços de Caldas, o Senhor escolheu corações nessa noite na comunidade Vitória e Paz para encher com a tua graça, encher com o teu amor. Nós te damos graças em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar de uma história hoje referente a Davi. Você conhece Davi. Todas as vezes que a gente fala nos Salmos, com certeza é Davi que vem na sua mente. Tem Salmos de Moisés, tem Salmos de Asaf, mas quando a gente fala, olha, vamos ler no livro de Salmos, você logo lembra de Davi. E nós vamos falar dessa bela história hoje que nos ensina muito. Mas antes eu gostaria de começar te perguntando algo. Quem aqui já deixou de receber algo que merecia ter recebido? Tem alguém? Fala assim: olha, eu merecia receber isso, mas eu não recebi. Tem algumas pessoas. E quem aqui recebeu algo que não merecia receber, mas você recebeu também? Muitas pessoas. Quando você deixa de receber algo que você merece, o nome disso é misericórdia. Quando você merece algo, mas você não recebe, é misericórdia. Quando você recebe algo que você não merecia, o nome disso é graça. Deixa eu te contar uma história para você entender. Eu, quando era mais novo, criança tem muito disso, né? A gente jogava bola na sala de casa e uma ocasião especial eu quebrei um vaso lá. Isso quase nunca acontecia, mas eu quebrei um vaso. Aí as nossas mães é engraçado, porque a mãe parece que está fora de casa, mas quando você quebra algo, ela sai do chão ou ela cai do teto, já percebeu?
É assim que funciona. Você quebrou algo, ela escuta, ela brota do chão assim na sua frente. E aconteceu isso nesse dia. E eu lembro que ela falou assim: olha, você merecia apanhar, porque você está fazendo o que você sabe que não deveria. Aí ela me deu um castigo, para falar a verdade, eu apanhei, irmão. Eu apanhei, só que a surra que eu levava da minha mãe era tranquila. Eu gostava de apanhar da minha mãe, porque minha mãe batia de pantufa, irmão. É até uma vergonha eu falar isso, mas minha mãe batia de pantufa. Agora, quando ela falava, vou falar pro teu pai, aí eu sabia que eu tinha um grande problema, né? Aí era só a graça de Deus. Aí nesse dia eu apanhei, tomei aquela bela surra com uma pantufa de coelho que ela tinha. Só que ela ainda assim ficou traumatizada com isso, de ter me batido com a pantufa. Falou assim: filho, o que você quer ganhar? Aí eu falei assim: ah, mãe, eu queria aquele tênis da Nike e tal. Os homens aí vão se lembrar, Total 90, lembra da Total 90? Queria ganhar uma Total 90. Ela me deu uma Total 90. Então, nesse dia, olha o que aconteceu. Eu deixei de receber o que eu merecia. Eu merecia realmente ser castigado, penalizado. Mas, muito além disso, ao invés de ela me dar o que eu merecia, ela me deu o que eu não merecia. E é assim que você tem que entender a graça de Deus. A graça de Deus é um Deus dando tudo para quem não merece nada. Desde que o homem cai no Éden, o homem se torna indigno e imerecedor de qualquer coisa de Deus. E ainda assim Deus deixa de dar aquilo que nós merecíamos, a condenação eterna, e nos dá a graça dele, que é a graça de viver nessa vida de forma que glorifique a ele, vivendo as bênçãos dele aqui na terra. E essa história, guarda ela, que eu quero contar, fechar ela com você no final. Agora é isso. Quando nós lemos a história de Samuel relatada sobre Davi, a gente percebe um ato de amor de um rei. A gente percebe Davi sendo amoroso com alguém da casa de Saul. Davi lembra de todo aquele amor que ele sentia por Jonatas, aquele juramento que ele fez com Jonatas, e por causa do amor de Davi a Jonatas, ele se lembra e pergunta para Ziba, que era seu servo: tem alguém da casa de Saul ainda que esteja vivo, para que eu possa honrar o juramento que eu fiz com Jonatas? Então tudo que a gente encontra nessa história diz respeito a isso, irmão, porque Davi amou a Jonatas, alguém acabou sendo beneficiado por causa desse juramento que havia entre eles. Então perceba que Davi é aquele homem que inicia a trajetória dele, o reinado dele, entre aspas, quando ele derrota Golias. Mas Davi, você precisa entender que Davi só vai para a guerra porque estava existindo um grande problema no povo de Israel. O povo de Israel, a Bíblia relata que estava com medo. No livro de 1 Samuel você vê isso. O povo de Israel estava com medo de enfrentar Golias. E por que eu estou falando que isso é um problema? E te falei lá da criação, porque o medo não existia no mundo. O medo entra em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sabe, esse ano passado, pessoas falaram o seguinte: olha, nós estamos vivendo um ano atípico, na verdade. Isso tudo que está acontecendo é meio atípico. Você tem que entender, irmão, que desde Gênesis 3 não existe mais ano normal. Todo ano foi atípico. Antes de Gênesis 3 era da forma que era para ser. Só que o homem cai, e a partir de Gênesis 3 todos os anos são anormais. Todos, não existe mais ano normal. Então, quando o medo se instala, e você vai ouvir muito eu não tenho nada contra o coach, tá? Mas quando você vai ouvir um coach falar, um treinador, ele fala assim: o medo é bom, porque o medo preserva a vida. Não, não é bom. Tudo que é bom foi criado de Gênesis 1 a Gênesis 2. E Deus não criou o medo. Você não vê o homem com medo até o 6º dia da criação. Você não vê. Então Davi entra na história. Deixa eu te colocar dentro da história. Davi só entra na história porque ele vai enfrentar um gigante, a qual todo o povo de Israel estava sofrendo o sintoma da queda lá do Éden, estava com medo de lutar contra Golias. E você percebe que então Davi entra, ele mata Golias, Deus usa ele para derrubar o gigante, e a partir daí, Davi é instituído rei. E você vai ler no livro de 2 Samuel, que no exército de Davi, existia vários matadores de gigante, vários, enquanto no exército de Saul, não existia ninguém. Sabe por quê, irmão? Deus talvez te trouxe aqui essa noite para te fazer um matador de gigante, porque no teu exército vai ter matador de gigante. Mas Lucas, ninguém fez isso, Lucas. Tudo bem, você vai ser o primeiro. Você é aquele que vai abrir a porta para o que nunca aconteceu começar a acontecer dentro da tua casa, começar a acontecer dentro da tua família. No exército de Saul não tinha matador de gigante, porque ele não era matador de gigante. No exército de Davi já não.
tinha vários matadores de gigante. Deus te trouxe aqui e eu começo a pregar para você agora. Eu não sei o que nunca aconteceu na sua casa. Lucas, mas eu sou o único. Lucas, mas eu sou o primeiro. Está tudo bem, irmão. Deus só precisava alguém para entrar pela porta. Depois que a porta está aberta, vai vir um atrás do outro. Você acredita nisso? Foi isso que Davi fez. Então quando Deus te entregar algo para fazer, faça, irmão. Faça, mas nunca ninguém fez, não tem problema. Se foi Deus que mandou você fazer, é porque Ele que vai garantir. Você só vai lá e coloca sabendo que vai ser vitorioso. Então Davi, no versículo de 1 a 4, a gente vê Davi chamando a Ziba. Davi chama a Ziba e pergunta se existe alguém da casa de Saul. Aqui nós vemos já Davi mostrando que seria a graça de Deus. Porque a gente não vê Davi olhando para Ziba e falando assim: olha, Ziba, existe alguém da casa de Saul que mereça que eu use de bondade com ele? Ô Ziba, existe alguém na casa de Saul que esteja qualificado para receber mordomias de um rei? Ô Ziba, existe alguém que fez algum ato grandioso, algum ato glorioso para que eu possa honrar? Não, ele não pergunta isso. Já é uma pergunta cheia de graça de Davi. Ele pergunta: existe alguém, independente do que ele fez, independente do que ele viveu, independente do que ele é, independente da profissão que ele pratica, existe alguém da casa de Saul para que eu possa honrar? Você percebe que quando Deus te chama, Ele nunca olhou para o que você fazia. Quando Deus nos chamou, não importa para Ele o nosso passado, porque Ele é alguém que resolve o nosso passado, nos justifica no presente para nos dar um futuro. Tito capítulo 2, a partir do versículo 11 você vê isso. Então a pergunta de Davi já é uma pergunta cheia de graça. Existe alguém da casa de Saul para que eu possa honrar? E vem Ziba e fala assim: olha, existe alguém, existe um homem, o nome dele é Mefibosete, e ele é aleijado. Só que perceba algo, no texto, antes de Ziba falar que era Mefibosete, ele fala o seguinte: existe um homem da casa de Saul, só que ele é aleijado. Assim é o olhar humano. O olhar humano sempre vai olhar primeiro para a sua debilidade. O olhar humano vai olhar primeiro para aquilo que você pode oferecer. Existe alguém que possa dar lucro para nós? Existe alguém que pode dar lucro para a nossa empresa? Ah não, mas ele é aleijado, já não vai ser alguém que vai poder contribuir com o teu reino, Davi. Ele é aleijado, Davi. Você perceba que nós, sem Cristo, nós temos uma enorme facilidade em olhar para as pessoas pelas debilidades que ela tem, não por quem elas são em Cristo. Ziba faz isso. Ziba olha e fala assim: olha, tem Mefibosete. Mefibosete é alguém que é aleijado, Davi. Talvez ele não te cause boas impressões no teu reino. Afinal de contas, Davi, você vai querer alguém mancando no teu reinado? Todo mundo vai ficar perguntando quem é. Mas por causa do amor de Davi com Jonatas, é que ele resolve ter um ato de graça com Mefibosete. E ele manda chamar Mefibosete de Lodebar. Lo é nada, Debar é sem promessa. Irmãos, quando Davi aqui representa o que é o ato de Deus em nós. Quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, você estava vindo de lugar nenhum, com destino a nada, sabe? Você não tinha nada que poderia surpreender a Deus. Nós não tínhamos nada que Deus poderia olhar e falar assim: nossa, até que ele é bonitinho, vou salvar. Não tinha nada. Ele simplesmente olhou, e nós somos representados por Mefibosete, aleijados pelo pecado, e ainda assim Deus falou assim: olha, Ziba, manda chamar. Eu não dependo do que ele é, Ziba. Eu não dependo do que ele faz. Eu não dependo do que ele viveu, Ziba. Só manda chamar. Você se lembra que quando Cristo te chamou a esse amor que você vive hoje, talvez a sua vida estava destruída. Não havia nada em você que pudesse justificar um amor tão grande de Deus. E ainda assim você está aqui. Isso é pura graça. Então Davi manda buscar Mefibosete, que era filho de Jonatas. Ou seja, Mefibosete era neto de Saul. Você pode ter certeza, irmão, que Mefibosete, pastor Mauro, ele não tinha um sonho de ser lembrado por Davi. Por que não? Porque quando um rei de uma outra dinastia, um rei de uma outra linhagem assumia o trono, o primeiro ato dele era matar todo mundo da dinastia anterior, porque senão poderia haver uma rebelião, eles poderiam tentar tomar o reinado novamente. Só que Davi não fez isso.
Só que não era um sonho de Mefibosete, aquele sonho que a gente dorme assim, nossa, será que vai me ligar? Será que Davi vai mandar alguém aqui em casa me chamar? Não era assim, irmão. Quem aqui já teve dívida? Irmão, levanta a mão aí, levanta a mão. Aí, quem trabalha no banco, anota, vou pedir de novo, você que alguém trabalha em banco. Mas olha isso, você nunca sonhou com um banco te ligasse quando você estava com dívida. Já sonhou? Você dormia sonhando assim, ai, tomara que o banco me ligue. Nossa, eu quero que ele me ligue, tomara que o oficial de justiça bata na minha porta aqui amanhã. Era mais ou menos o caso de Mefibosete, só que com isso ele perderia a vida. Se alguém do reinado de Saul batesse na porta de Davi, batesse na porta dele, ele pensaria, já era, veio me matar. Eu sou o único que restou da casa de Saul, meu avô. Então isso não era um sonho que ele tinha. E é engraçado que no primeiro ato de Davi, no versículo dos 5 a 7, está escrito que Davi, quando encontra Mefibosete, ele diz o que a Mefibosete? Olha, não tenha medo. O medo, você percebe que ele vem nos acompanhando diariamente. Desde Gênesis capítulo 3, o medo entrou na sociedade, irmão. E por que eu estou te falando isso? Porque Cristo veio exatamente para isso. Na cruz ele veio para conquistar os nossos medos. Na cruz ele veio para conquistar uma sentença que estava posta de condenação sobre a nossa vida, que nós poderíamos ter medo. Ele falou assim, não. Paulo diz que ele rasgou o escrito de dívida, que era nós, pegou e cravou na cruz juntamente com ele, para que hoje nós pudéssemos ter vida, e possamos viver uma vida sem medos. E essa história é magnífica, porque retrata muito bem isso. Davi amando a Mefibosete por causa de uma aliança. E Mefibosete, quando se apresenta a Davi, olha o que está escrito. Ele se curvou e disse, o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? E a gente parece que começa a se lembrar do que Salomão um dia iria escrever, que a humildade, ela sempre vai preceder a honra. Lá na frente Salomão escreveria sobre isso. A Bíblia não relata, mas quem sabe Salomão estivesse nesse momento e escrevesse isso mais tarde. Olha, a humildade sempre vai preceder a honra. No momento em que Mefibosete chega perante Davi, que levam Mefibosete, ele se prostra perante Davi e fala assim, olha, quem sou eu? Você quer ser verdadeiramente honrado por Deus na sua vida? Saiba que sem humildade isso nunca vai acontecer. O que a Bíblia fala? Olha, sede mansos, sede humildes. Jesus lá na frente vai trazer isso. O primeiro ato de Mefibosete é esse, ele se humilha, ele tem uma posição humilde. Lucas, mas ele estava com medo. O que importa isso? Ele poderia ter uma posição de arrogância, já que ele fazia parte de uma linhagem real. Ele fazia parte, mas não, ele se coloca em uma posição de humildade perante a Davi. E a partir de agora eu queria começar a aplicar esse texto com você. Já te dei todo o contexto. A gente percebe que Davi, irmão, ele não amava Mefibosete. Tem linhas teológicas que acreditam, que falam assim, não, Davi fez isso porque ele amava Mefibosete. Não, o texto começa dizendo, existe alguém da casa de Saul? Ele nem sabia que Mefibosete existia. Mas por causa do amor de Davi a Jonatas, é que tem Mefibosete sendo abençoado. Lucas, o que você quer dizer? Você se lembra de alguma história que por causa de um amor de um pai a um filho, existe um terceiro sendo abençoado? Você se lembra de alguma história parecida com isso? Porque Deus amou o seu filho. Porque Deus ama o filho, ele resolve salvar todo o mundo para si. Por causa de um amor de um pai, que é Deus, ao seu filho Jesus, é que você está aqui essa noite sendo beneficiado por esse amor. Porque Davi amou a Jonatas, Mefibosete foi abençoado. Por causa que Deus ama Jesus, é que nós somos alcançados hoje pela graça e estamos reunidos aqui. Por causa de um amor intertrinitário de Deus para com o seu filho, tem um terceiro sendo abençoado. Você é um indigno, eu sou indigno, que estamos recebendo regalias em um reino, por causa do amor entre um pai e um filho, como prova da expressão do amor de Deus. E olha o que Paulo vai escrever. Paulo escreve, Romanos 8:29, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, aqueles a quem ele chamou, ele predestinou para ser a imagem do seu filho. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Porque Deus ama Jesus, ele está sendo abençoado. E a cada dia, sabe o que está acontecendo na nossa vida? Deus está nos deixando mais parecido com o filho dele. É o que Paulo está falando. Porque ele amou o filho, ele está nos fazendo semelhante à imagem do seu filho. Essa pessoa que está do seu lado, a cada dia ela está mais parecida com Jesus, irmão. Você percebe que a cada dia você começa a abandonar práticas que você tinha, que eram contrárias ao que Deus determina na palavra dele. Sabe o que é isso? A graça de Deus te ensinando e te deixando a cara de Jesus Cristo. Quando Deus olha para a terra, ele não vê a cara da nossa irmã, não vê a cara do Senhor, não vê a cara de ninguém. Ele vê a imagem do filho dele. O único meio da graça nos alcançar era que nós fôssemos inseridos em Cristo Jesus. Então hoje Deus olha para o seu filho e ele vê toda uma multidão inserida em seu filho. Ele vê toda uma multidão ficando a cada dia mais parecida com Cristo Jesus. É por isso que hoje você está aqui, é por isso que a gente chora, é por isso que a gente se alegra, porque você percebe que da onde você estava, só era possível sair de lá se alguém tivesse muita graça e não te desse aquilo que você merecia realmente. E mais do que isso, te desse aquilo que você não merecia e ainda te salvasse para viver uma vida justa e piedosa eternamente. E eu já quero encerrar, mas antes, eu quero te fazer pensar numa situação. Mais tarde, a Bíblia fala, a gente leu que Mefibosete comia todos os dias na mesa de Davi, no reino de Davi, todos os dias, amém? Você entendeu isso? Então agora você imagina, está chegando para um almoço, Davi está para se aproximar, de repente chega Aminon, filho de Davi, ele senta num canto da mesa, de repente chega Tamar, uma bela mulher, chega Tamar, de repente chega Salomão vem do gabinete de estudo dele, e se assenta na mesa. Nesse dia também Davi chamou Joabe, o comandante do exército, para participar do almoço. Então chega o forte Joabe, comandante do exército de Davi, se assenta na mesa. Chega também Absalão, aquele que lá na frente vai se rebelar. Davi se assenta na mesa, tem todos os filhos, e de repente, você ouve no palácio, alguém chegando para se assentar, mancando, e está todo mundo para se assentar, e de repente chega alguém mancando, porque Mefibosete, ele tinha uma deficiência, ele era aleijado, então ele vem mancando, e ele também se assenta na mesa. Lucas, o que você quer dizer? Eu te falei no começo, que o pecado aleijou o homem, mas você percebe que quando Davi coloca Mefibosete para se assentar na mesa, mesmo a sua deficiência, você não vai ler em lugar algum da Bíblia que Davi ficava olhando por debaixo da mesa, para a deficiência de Mefibosete. O que eu quero dizer é, que quando Cristo te chamou, Ele já sabia do seu estado. Quando Cristo te chamou, Ele já sabia das suas deficiências, e Ele nunca vai ficar olhando por debaixo da mesa, levantando a toalha para te acusar, porque olha isso, a vida que você levou, olha a vida que você viveu, você é indigno. Não, irmão, de você estar sentado na mesa já é um puro ato de graça de Deus, e Ele não é igual o homem que fica te acusando. Olha, mas eu fiz por você, eu te chamei, ninguém te queria, agora eu estou te dando uma oportunidade. Não, quando se ouvia passos de alguém manco no reinado, Davi se alegrava, porque o que Davi estava fazendo com Mefibosete era um ato de graça, que milênios depois, nós estaríamos contando essa história, entendendo o motivo pela qual hoje nós podemos ter acesso a Deus, porque Ele não olha as suas deficiências, porque em momento algum Ele julgou o seu passado, Ele simplesmente te chamou. Existe alguém ainda que eu possa salvar? Jesus disse, existe todo mundo. Ele fala, então vai lá, filho, desce lá que eu vou salvar todo mundo. Mas eles não merecem, eles vão te trair, eles vão te cuspir,
Vão enfiar uma lança em você, não tem problema, tá tranquilo. Eu não sou aquele que vou ficar olhando por debaixo da mesa, eu vou salvar todo mundo. Você entende isso? Se coloque de pé. Um puro ato de amor e graça de Deus. Você entendeu o que foi ministrado aqui essa noite? Então, irmão, não use a graça de Deus para amedrontar pessoas. Não use a graça de Deus para impor aquilo que você acha correto. Quando Cristo te chamou, Ele não fez exigências na sua vida para te salvar. Ele simplesmente te chamou. Ele chama, Ele justifica, Ele purifica e Ele salva. Aí depois disso, existem pessoas que impõem um monte de regra, falam um monte de coisa, porque não, para você vir a Cristo você precisa, e tem um passo a passo. Não, irmão, quando você se assentou na mesa, o teu rei te chamou e falou: senta, mas eu sou indigno. Ele: senta, mas eu não mereço, mas senta. Não, mas olha o que eu fiz. Ele: eu não estou te perguntando, apenas senta. Foi o que Davi fez com Mefibosete. A história que eu te contei lá no começo, que eu não recebi o que eu merecia e recebi aquilo que eu não merecia. É isso que acontece durante toda essa história. Um amor de um pai com um filho gera todo um mundo regenerado, purificado e santificado, que um dia ele vai levar para morar eternamente no reino dele.